Bom, vamos lá. Aqui nesse módulo é um pouquinho sobre a inspiração, conhecendo algumas ferramentas da Intel. Muitas vezes nós queremos fazer a aplicação da ferramenta em sala de aula e às vezes o nosso aluno tem que entender o que nós vamos fazer. O primeiro processo é o processo de sensibilização. Explicar para o aluno que sim, é importante e as formas, né? Eu acho que seriam as formas de como a tecnologia nos inspira diariamente e como que nós, da área de tecnologia, conseguimos fazer a diferença nas vidas das pessoas em diferentes situações. Eu brinco que as pessoas sonham e nós tornamos os sonhos dela realidade, né? Nós executamos o sonho dela. Porque às vezes as pessoas têm alguns devaneios, algumas ideias e falam, poxa, será que isso é possível? Sim, eu lido com tecnologia, como é que não vai ser? É viável? A maioria das vezes, sim. A diferença é custo e investimento, que é bem diferente na nossa área, é bem pesado, né? Então, a Intel, ela traz algumas ferramentas ali que são de uso online, parte delas, elas são gratuitas, né? Que tem aquela limitação, claro, e depois elas são certificadas, ele tem que fazer o pagamento dependendo do tráfego que você utiliza, certo? Mas você pode trazer isso numa aula, trazendo jogos. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material da Intel sobre inspiração, como que nós conseguimos trazer essa dinâmica do nosso aluno do pensar, né? Situações, problema mesmo do dia a dia. E às vezes o nosso aluno, ele nos traz problemas que nós não vivenciamos mais. Porque o nosso aluno, ele ainda anda de ônibus escolar, ele ainda anda de ônibus circular, ou ele pega um Uber. A forma como ele vem para a escola, a pé, bicicleta e tudo mais, ele tem diferentes realidades de vivência que nós não temos mais, né? Justamente pela forma que ele está atualmente, ele lida com a tecnologia. Então, isso é importante, pegar a realidade desse nosso aluno e trazer para a nossa sala de aula, né? Valorizar essa vivência dele quando eles querem compartilhar. Eu sei que não são todos que compartilham as dificuldades, os erros e os acertos diários que acontecem para vir para a nossa escola. E, de certa forma, isso nos serve como inspiração. Por quê? De alguma forma, a inteligência artificial pode contribuir de forma significativa e pode se resultar no aplicativo, no projeto do nosso aluno, não é mesmo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui como que a gente sensibiliza esse aluno. Eu uso, às vezes, meio de gamificação, jogos em sala de aula, que o nosso aluno, por meio do jogo, ele vai se soltando, ele vai se inspirando, vai vindo as ideias que são possíveis. Paro, entrega atividade nessa aula, eles rabiscam papel. Eu falo que, desculpa, papel em branco aceita tudo, né? Então, esses papéis, eles fazem, escrevem, me entregam. Na semana seguinte, uma semana depois, eu devolvo o mesmo papel para eles. Eles falam assim, professora, poxa, da semana passada para hoje eu estou tendo uma visão diferente. Não, você fez o processo de sensibilização, agora com o uso da ferramenta, com aquilo que você me entregou, nós vamos usar a ferramenta e ver se é possível, se é viável. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. O material, ele está em inglês, mas a gente tem a versão também que vai ser distribuída em português Brasil. Vamos lá. Aqui são três pequenos jogos que dá para você selecionar e aplicar em cada uma das suas aulas. Pode ser ao término da aula ou a aula inteira, né? Utilizar e já trazer a dinâmica. Geralmente, quando utiliza a aula inteira, o nosso aluno tem melhor capacidade de organização de tempo e melhor resultado que eles nos apresentam. Eles têm tempo de raciocinar, né? Então, eles fazem ali um animal misterioso, né? Ele pega um animal de mais ou menos 20 anos ali atrás, e você traz essa imagem e ele explica o que que é. Então, a primeira parte é o processamento da linguagem natural. Muitas vezes nós temos imagens na nossa memória armazenadas, que são imagens de referência. Eu vou falar para você, elefante. Com certeza você teve na sua mente a ideia de um elefante. Por quê? Porque na sua memória está gravado que o seu elefante, ele é desse jeito, ele tem uma tromba, ele tem um rabo, ele tem um corpão, ele é alto, ele é baixo, ele é acinzentado ou ele é marrom. É o seu elefante. É a referência que você possui.
Então, esse daí é o primeiro passo da linguagem natural de processamento, né? Processamento da linguagem natural, desculpa. Agora, se eu falar para você, cachorro. Poxa, você conhece N cachorros. Com certeza, cada um dos professores que está assistindo esse vídeo imaginou um determinado cachorro. Por quê? Porque é a referência de cachorro que você tem na sua memória. Ou ele vai ser marrom, ou ele vai ser preto, ele vai ser pintado, ou vai ser um cachorro de raça, ou sem raça definida, mas é o seu cachorro. Se eu olhar para você e falar assim, gato, mesmo a coisa do cachorro, você tem uma outra referência de gato. Cor, tamanho, tipo do olho, né? Enfim. E se eu virar para você e falar zebra? Você tem, no seu processamento de linguagem natural, você tem a sua zebra, a sua referência, só que a sua referência de zebra pode ser muito próxima do seu aluno, da referência que seu aluno tem, da referência que o seu outro professor, colega tenha, porque ela é mais ou menos padrão. Então, nós trazemos isso para a inteligência artificial e trazemos as possibilidades de inspiração, né? Como é que elas podem nos trazer? No segundo quadradinho, aqui no segundo retângulo, são desenhos rápidos, que são alguns itens que eles nos traz, e eu vou trazer visão computacional, o primeiro domínio da visão computacional, que é outro módulo, e o terceiro da visão de dados, né, específicos e estatísticos para IA, que é a parte matemática da IA. Então, nesse primeiro momento, esse vídeo ele nos apresenta o processamento da linguagem natural e depois os outros vídeos vão tratar exatamente dela, certinho? Daí tem um material que você pode estar consultando e você pode estar conversando com seu aluno, tá certo? Então é isso, esse primeiro vídeo, são três, e daí esse daí primeiro vídeo é sobre isso, é entender a nossa capacidade de olhar objetos, nominar esses objetos, e trazê-los para a nossa memória e saber que esses objetos têm essa identificação, porque nós construímos isso na nossa memória. A mesma coisa para IA. Eu penso numa girafa, numa zebra, a IA tem que entender o que é a zebra, o que é a girafa na referência dela. Cachorro e gato, que existe uma N variedade, nós temos que treinar usuários. Então, os usuários vão treinar a IA e daí aquele que tem maior número de acertos, né, estatisticamente, a maioria das pessoas responderam que o cachorro é caramelo e tem o rabo comprido. Beleza, e a orelha para cima. São características pontuais e específicas. A IA vai nos retornar exatamente isso. O cachorro caramelo de rabo comprido e orelha pontuda, né? Orelha para cima. Vocês estão vendo como é diferente? Então, essa visão, esse treinamento compõe uma parte da inteligência artificial desse processamento de linguagem natural, certinho? A gente vai vendo aí os demais ao longo dos próximos vídeos. Obrigada!